Boa tarde a todos. Todos bem, confortáveis? Hoje está uma tarde mais agradável, não é? Para quem não nos conhece, nós já estamos aqui no município desde 97. Teve algumas saídas daqui, mas agora nós viemos em definitivo. Trabalho em Guarujá do Sul e somos, nesse período, médicos veterinários na Secretaria da Agricultura de Guarujá do Sul. E a nossa vinda para cá hoje foi para trazer uma mensagem para vocês. E de antemão eu já peço desculpas a todos, porque quem deveria estar aqui à frente deveria ser um anjo, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, né? Mas infelizmente, ou felizmente, eles deixam espaço para todos nós nos prepararmos para estarmos juntos, porque quem vem aqui para frente é aquele que mais precisa, é aquele que vai fazer um estudo mais aprofundado, porque tem maiores necessidades. Então, já saibam de que aquele que está aqui à frente é, tanto quanto vocês, está nessa jornada. E o assunto, inclusive, que nós resolvemos compartilhar, deveria ser justamente quem tem um conhecimento muito grande, né? Ou pelo menos que já tenha dominado o assunto, mas não é assim que a coisa funciona. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos caminhando e remando junto nessa mesma busca, na busca em que o nosso mestre maior, nosso irmão querido, muitos consideram ele como o filho único de nosso Deus Pai, mas ele é o nosso irmão mais velho, ele é aquele que nos mostrou o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da harmonia. E, em primeiro lugar, queremos agradecer a presença dele aqui entre nós, e que nós possamos compartilhar esse momento juntos. Que essa mensagem justamente ela venha nesse início de ano, nesse início de jornada, justamente como aquilo que nós mais buscamos, que é nós sabermos entender o que acontece dentro de nós, porque nós acabamos nos equivocando e deixando com que a nossa mente, principalmente nos dias atuais, nessa jornada e nesse período tão grave momento que nós vivemos, deixamos com que assuntos trágicos, assuntos de acidentes, assuntos da criminalidade faça parte do nosso dia a dia e fica cada vez mais somatizando e somando dentro de nós. Então nós precisamos justamente levar esse impacto, como vocês passaram hoje, como uma necessidade nossa de buscar o que é mais necessário para todos nós. E existe uma passagem conhecida como Cuidador de Hortas, em que ele pega seu filho novo, uma criança, e leva para a sua horta. Aqui quem não conhece uma horta, quem não já trabalhou, já não mexeu com a terra, sabe da importância. E ele queria levar um ensinamento para o menino. E começou a andar pelo meio da horta, mostrando para o filho e perguntando para o filho o que ele achava, o que ele estava vendo, como que ele estava percebendo
aquela cena. E assim passou meia hora, 40 minutos, e ele chegou para o filho e disse: filho, e aí? O que você aprendeu nesses minutos que nós passamos aqui na horta? E ele respondeu: pai, eu vi plantas bem verdes, bem verdejantes, vi plantas que tinham tido um determinado crescimento e umas que estavam apodrecendo. E o pai virou para o menino e falou: é isso, filho, esse era o ensinamento que eu queria deixar contigo. Se na nossa vida nós não estivermos crescendo, nós não estivermos buscando aquilo que nós precisamos, nós literalmente vamos estar apodrecendo. E trazendo os valores do nosso Mestre Jesus junto com essa passagem, nós precisamos estar sempre atentos para que nós estejamos sempre na busca, sempre naquela dinâmica de estar indo de encontro ao que é mais importante. Porque senão todos nós literalmente estaremos na dinâmica do cuidador de horta, apodrecendo. Assim é a nossa vida. E a partir dali nós precisamos escolher quais são os caminhos que nós vamos trilhar. Nós temos uma série de situações na nossa jornada que literalmente a gente acaba escolhendo caminhos equivocados, deixando com que determinados assuntos, determinadas situações passam a ser prioridades para nós. Da outra vez, falando sobre a questão das prioridades, né, da nossa vida, e é isso. Nós vamos dar prioridade àquilo que nós consideramos mais importante. E trazendo nosso querido Jesus para o nosso lado, são os valores morais que vão gerar para nós o caminho da paz, o caminho da harmonia. E é ali que nós queremos ingressar agora. Porque nós, por algum engano, por equívoco, nós acabamos escolhendo alguns caminhos que não nos traz o caminho da paz, o caminho da harmonia. E nós deixamos nos envolver por energias que vai nos transformando, fazendo com que haja uma névoa escura à nossa volta. Nem mesmo o nosso mentor, o nosso anjo protetor, consegue se aproximar de nós. Porque nós estamos envoltos à energia do ódio, da mágoa, do ressentimento, do rancor. E essas energias, a base dela é essa aqui. A energia do ressentimento, da tristeza, ela está ligada à energia do egoísmo, do orgulho. Podemos pegar qualquer situação adversa que nós encontramos no nosso dia a dia, e hoje nós temos aí tantas informações, tantas mensagens ligadas ao nosso querido Brasil, pátria do mundo, coração do mundo, pátria do Evangelho, que está nos trazendo tantas informações agora nesse período de transição, e nós acabamos nos deixando levar por tantas situações que vai nos marcando, ou por aquele lado nosso interesse pessoal, que esteja ligado àquilo que eu quero, o que eu considero que é melhor para mim, e deixamos esses valores escaparem. Ou literalmente nós deixamos de lado. E na reforma íntima, isso acontece porque nós não sabemos blindar. Blindar, para quem não sabe, seria bloquear, criar uma barreira,
de proteção, para que não deixemos a nossa... Aqui é um quadro tanto quanto forte, né? Mas nós não deixarmos entrar para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso interior, situações que nós sabemos que não vai nos trazer nada de bom, situações que nos faz gerar somente ressentimentos, mágoas, e aquilo vai gerar o quê? Será que isso que eu estou apresentando para o mundo, será que isso que eu estou expressando, tristeza, amarguras, que nós temos, todos nós temos, mas que nós precisamos saber lidar com elas, será que essa energia vai me trazer coisas boas? Será que meu mundo vai ser conforme aquilo que eu estou mentalizando? Será que o que eu estou passando agora, hoje, não é fruto dessa energia que eu estou produzindo? Desse cultivo da minha horta? Será que essa verdura que eu estou plantando, essa energia que eu estou produzindo, não é fruto desse cultivo? E essa relação que nós falamos há pouco, algumas delas, né, são as nossas vicissitudes, são aquelas que nós temos conosco, mas que nós não conseguimos ainda eliminar. Por isso que estamos aqui. Graças a Deus que nós temos a oportunidade de passar por desafios, oportunidades que vá fazer com que nós aprendamos a lidar com elas. Estará sempre conosco, mesmo com os anjos, mesmo com espíritos superiores. Eles têm essa relação com essas vicissitudes. Só tem um pequeno porém, uma diferença em relação a nós que estamos sofrendo mais do lado de cá. É que nós às vezes buscamos essas vicissitudes, ainda estamos atrás dessas energias, e aquele que está no plano superior, ele está fugindo delas, tá? Ele não quer ter contato com elas, mas ainda faz parte de toda a nossa raiz, de todo o nosso passado, das nossas energias de outras existências. E há uma outra situação que eu quero compartilhar também com vocês, que um homem viajava com o seu carro pelas estradas, de repente começou a faltar gasolina e ele teve que parar num posto para abastecer. Quando ele chega no posto, que ele desce para abastecer, ele começa a ouvir um cachorro uivando, chorando, e ele ficou intrigado com aquilo, e ele fez questão de se aproximar mais para ver o que estava acontecendo. E naquele período que ele estava abastecendo, o cachorro continuava uivando, chorando. E aí ele ficou intrigado, chamou o dono do posto para perto dele e perguntou: por favor, por que aquele cachorro ali está chorando tanto, está uivando? Ele falou: qual cachorro? Ah, aquele ali? É porque ele está deitado em cima de um prego. Sim, mas ele está deitado em cima do prego, por que ele não levanta? É porque ele está sentindo a dor suficiente para não levantar. Ele ainda não sentiu a dor suficiente para levantar o prego. E assim somos todos nós. Literalmente, cachorros deitados em cima do prego. Nesse sentido, essa acomodação não é no sentido físico, mas no sentido de nós deixarmos com que essas energias sejam literalmente dominadas no nosso interior, e acabamos não permitindo que as leis morais sejam aquelas mais que ocupem mais o espaço de inteligência.
E agora eu vou tentar explicar para vocês um pouco mais sobre isso, essa acomodação moral, mas de antemão quero que fique bem claro e faço questão de fazer esse lado, e dizer para vocês que Judas Iscariotes, que hoje todos têm ele como uma criatura traidora de Jesus, não é? E ninguém explicou ainda sobre isso. E Humberto de Campos, em 1935, ele foi o espírito que Chico Xavier psicografou, e ele justamente falou, teve um contato com Judas, e ele fez questão de explicar essa passagem de Judas, porque Judas considerava Jesus como Messias. Judas era um dos apóstolos e foi escolhido porque era um dos espíritos de luz, enxergando nesse ângulo, que iria fazer parte da equipe dele. Só que Judas considerava que era necessário primeiro nós transformarmos o mundo antes de transformarmos a nós mesmos. Então, ele teve um plano. Ele achava que Jesus, muito bonzinho daquela forma, não iria nunca ser o imperador, ser o rei que ele tanto dizia, e que ele estaria montando justamente essa estratégia para que ele, na época, naquela cultura hebraica, existia esse lado da brutalidade. E primeiro tinha que haver a luta, a revolução, e aí Jesus bonzinho daquele jeito, nós prendemos ele fica lá fazendo as suas orações para o Pai, e nós vamos preparar o reino para entregar para ele. Então essa era a visão que ele tinha. Ele ia arrumar alguns guerreiros, ia cortar algumas cabeças, que na época isso era natural, e quando tudo estivesse pronto, eles entregariam o reino, o governo para Jesus. Esse era o plano. E foi para os líderes da época, com toda aquela maldade que os líderes tinham, acharam um plano extraordinário para ele. Você tem toda a razão, só que você vai ter que convencer Jesus para que nós possamos fazer esse processo, porque a gente não consegue prender Jesus. Então você convence ele, nós prendemos Jesus e entregamos depois o reino para ele. Claro, era uma armadilha que faziam com ele. Quando Judas percebeu que aquilo era uma armadilha e não tinha mais volta, que aquele engano dele era muito infantil e pueril da forma como ele pensou, que ele não suportou e se suicidou. E na história, Judas era o quê? Até hoje considerado como um grande traidor. Ele dizia, inclusive, que sempre no período da Semana Santa, na Semana da Paixão, ele volta à terra para fazer suas orações, mentalizar o período que ele ficou na terra. E Humberto de Campos dizia que quando ele se deparou com ele estava sempre em pranto, em lágrimas, mentalizando toda essa história que a humanidade ficou tão somatizada com essa situação dele. E não houve ninguém que dissesse o que realmente aconteceu. E a base disso é justamente essa, inclusive, como se fosse uma ordem, como Jesus nos deixou, que vós sois o sal da terra. E quando nós paramos para refletir sobre isso, nós paramos e pensamos, aquele que está na cozinha preparando o seu alimento, né? Quanto de sal que nós precisamos para preparar nosso alimento? 1 quilo de sal, 1 quilo de feijão, é mais ou menos assim? 1 quilo de sal para 2 quilos de arroz? Não, né? Nós precisamos somente de uma pitada do sal. Precisamos de uma quantidade muito pequena para que ele faça efeito. E às vezes uma palavra, uma frase, um encontro como esse na vida de cada um de nós, faz com que nós enxergamos o verdadeiro sabor daquilo que realmente é necessário para nós.
E a partir dali nossas escolhas acabam sendo, às vezes nós nos deparamos com uma necessidade tão grande da nossa rotina, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nós acabamos deixando de lado toda a beleza daquilo que Deus nos deixou para ficar aprisionados naqueles nossos compromissos que acabam ficando ligados aos nossos ressentimentos, às nossas angústias, aos nossos problemas do dia a dia, e acabamos não percebendo essa necessidade. E logo no início da Bíblia, a Bíblia quando foi escrita, esse nosso órgão todo já existia, não é? E nós às vezes não conseguimos enxergar o verdadeiro sentido daquilo que as Escrituras Sagradas, podemos assim dizer, estão nos direcionando. E é através dela que o plano espiritual, toda a divindade, nosso Pai maior, nos transferiu esses conhecimentos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E logo no primeiro capítulo, lá no início da Bíblia, tem uma seguinte passagem. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Claro que houve todo esse lado material, toda a transformação, todas as necessidades, todo esse ciclo desse orbe terrestre, dos planetas, das galáxias, do universo. Mas aqui o sentido também é de nós sabermos enxergar a luz aonde é mais necessário, aonde nós ainda não conseguimos perceber da importância daquilo que nós temos à nossa volta, de que tudo que acontece ao nosso redor é luz. Uma outra passagem do nosso mestre, que ele nos diz: vós sois deuses, e o reino de Deus está dentro de vós. O que ele quer dizer com isso? Que nós, dentro de nós, temos toda a capacidade de saber lidar com as leis divinas. E o reino realmente está dentro de nós. A diferença é que nós jogamos lixo para dentro de nós. É o que está acontecendo em alguns lugares, não é? Aconteceu em Minas. Nós somos capazes de poluir aquilo que é divino. Nós poluímos de que jeito? Como que rompe as barragens dentro de nós? Nós deixando com que essas energias negativas e densas sejam mais importantes do que os valores que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus têm nos deixado. E essa passagem é uma passagem de Paulo, né? Quando Paulo percebe o que ele estava passando e de repente ele cai do cavalo, não é? E Jesus pergunta para ele: Paulo, por que recalcitras tanto quanto os aguilhões? E Paulo era uma criatura assim, extremamente brutalizada, né? Usava muito da violência, e ele não questionou, não cobrou, ele simplesmente disse: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali a vida dele mudou totalmente, né? E ele quer justamente isso, que nós juntemos tesouros dos céus. Juntar tesouros dos céus é justamente nós darmos valor a essas leis morais. Nós estarmos ligados a todo instante, vigiai e orai sem cessar. E cada vez que vocês forem fazer algo, que vocês estiverem em prece, por exemplo, fazendo um Pai Nosso, em um determinado momento em que as coisas não estão andando bem, vocês vão ver como que as coisas fluem, como que as coisas na vida de vocês, naquele momento, passam a ter um fluido mais, um melhor êxito, mais assertivo. E nós passamos o dia ligado a essa nossa rotina no dia a dia, e nós não conseguimos enxergar à nossa volta as belezas
em que nós deveríamos estar a cada instante agradecendo a tudo e a todos que estão à nossa volta pela oportunidade que nós estamos vivenciando. Não conseguimos enxergar, por exemplo, aquele ventilador que está fazendo essa ventilação aqui para nós, quantas mãos botaram nele para que ele estivesse ali. Para descobrir a tecnologia de se fazer aquilo, um ar-condicionado, o material, quantos usaram ali para pintura, para plástico. O botão da minha camisa, se não tivesse alguém que tivesse feito esse botão, eu não estaria com a camisa abotoada. O tecido, a tinta, o óculos. Se nós pararmos para refletir, nós passaríamos o dia inteiro falando sobre isso. E nós não percebemos a necessidade de estarmos agradecidos a tudo. E quando nós não estamos agradecidos, nós estamos inseridos na energia da ingratidão, da lamentação, da reclamação. E nós temos disciplinas que nós precisamos percorrer no dia a dia, que são naturais. Por exemplo, o trabalho que está sendo feito aqui, a necessidade de estarmos no centro, de fazermos um trabalho maravilhoso, como está sendo feito aqui. Nós precisamos disso, né? Olhar para que nós possamos nos manter bem conosco mesmo, né? Ver o que é bom, o que é luz. Se os seus olhos tiverem luz, seu corpo será luminoso e são. Essa direção, nós só vamos acordar e perceber e despertar quando nós vivenciarmos ela. Quando vocês começarem a colocar em prática, vocês começam a perceber o resultado na saúde, o resultado no psicológico, o resultado nas emoções, o resultado naquele botãozinho que eu aperto e digo, eu sou feliz. Eu tenho a felicidade dentro de mim. Eu sou responsável por essa felicidade. Não é a minha esposa do meu lado, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, que é responsável pela minha felicidade. Ah, se eu casar eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz. E a partir de agora, se vocês apertarem esse botãozinho e disserem isso para vocês, vocês têm razão. Se assim vocês não fizerem, vocês também têm razão. E se você só vê trevas, quanto teu corpo estará em trevas? Proporcional. Essa é a lei do segredo. Por isso, nós temos que dar graças a tudo, até as desgraças. Não há uma folha de uma árvore que caia que não seja por autorização divina. Não há tragédia que aconteça que não foi permitida pela divindade. Não há mal que aconteça que não vá surgir o bem mais à frente. Se eu estou passando por algo que está me desestruturando, eu sei que daqui a pouco vai mudar. Daqui a pouco vai passar a tempestade. Daqui a pouco o sol vai se abrir novamente. Conhecereis a verdade. Essa verdade é isso, nós estarmos voltados para essas leis morais, para estarmos voltados para esses nossos ensinamentos, para que eu possa encontrar a paz. A paz só vai me surgir, a harmonia à minha volta só vai ser verdadeira se eu me libertar daquilo que está me destruindo. E às vezes as coisas acontecem e eu, lembra daquela passagem? Eu gosto, né? Eu gosto de estar passando por aquilo. E às vezes a gente não percebe, mas eu estou inserido naquilo porque eu ainda insisto. Eu sei que é só em Guaraciaba que isso acontece, aqui no Cedro isso não acontece, né, no Guarujá, que é a fofoca, não é?
se eu ficar fazendo fofoca de um e de outro, o que vai acontecer? Eu estou inserido contra a virtude da indulgência. A energia daquela virtude da indulgência, ela está fugindo de mim. Eu estou trazendo para mim a escuridão da fofoca. A escuridão de falar do outro para botar um escudo naquilo que eu preciso mudar em mim mesmo.